Fala aí pessoal, beleza? Chega junto para mais uma aula do nosso treinamento, beleza? Bom, nessa aula aqui nós vamos falar aí um pouco sobre a vela de força. Né? Vela de força a gente eu já ensino ela na psicologia de velas. Né? Ela vai ser a mesma forma, tá? Tem duas formas de operar a vela de força. Uma forma, você pode usar ela como uma taxa de defesa para operar para uma possível reversão. Tá? Outra forma, você pode usar para continuidade. Tá? Por exemplo, vamos lá. Como que eu sei o que é uma vela de força? É bem simples. Vela de força, ela é uma vela que olha só, ela vai ser geralmente maior do que a média das suas últimas três velas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa vela aqui, aí eu tenho essas três velas anteriores a ela. Né? Se eu somar essa vela, o tamanho dessa vela, se eu somar o tamanho dessas duas velas, ó, e somar essa terceira aqui ainda, você vai ver ó, que vai dar praticamente certinho o tamanho dela. Né? Mas se eu pegar e colocar a média da vela, entendeu? Por exemplo, essa vela na frente dessa, opa, ela é maior. Essa vela na frente dessa, opa, ela é maior. Essa vela na frente dessa, opa, ela é maior. Ou seja, ela é maior do que todas essas últimas três velas. Então ela se caracteriza com a vela de força. Tá? Como que eu opero? Você pode operar, por exemplo, quando está saindo da região, tá? Ou seja, está saindo de uma região aqui com um engolfo, né? Ou seja, engolfando. Você pode pegar no 50% da vela de força, ou seja, espera o preço retroceder até os 50% e pode pegar a sua entrada para continuidade. Tá? Tanto quando ela aparece aqui ó, na primeira posição do movimento, ou seja, no engolfo, né? Quando aparece, por exemplo, na segunda vela do movimento, né? Ou terceira, a partir da terceira vela do movimento, ela já pode se tornar uma vela de exaustão, tá? Mas na segunda ou terceira vela do movimento dá para você operar, ó, vela de força, independente do pavio, tá? Essa vela aqui, eu considero, mas essa vela aqui não é vela de final de taxa única? Sim, ela é uma vela de final de taxa única, que é onde tem essa taxa, não temos pavio aqui, mas eu também considero ela vela de força, tá? Pelo corpo dela ser mais forte do que essas três últimas velas, né? Praticamente do mesmo tamanho que essa, quase, né? Agora, isso aqui é mais perfeitinha, né? Ó, vela de força, certo? Então, olha só, se eu pego nessa vela de força aqui, ó, no 50%, né, tipo, aqui eu ainda teria vitória, tá? Mas nesse cenário, a vela de força ela vai entrar como exaustão, tá? Porque, ó, observe, preço veio, ganhou força em relação ao comprador, desceu. Perdeu um pouco mais de força, mas ainda estava com força, desceu. Fez um tripla posição, perdeu total força, mas mesmo assim ele deu um estouro e ele rompeu aqui, ó, certo? Rompeu aqui. Então aí o que acontece? Ele rompeu, é uma vela de força, vai continuar o movimento. Bom, você até poderia ter pegado nos 50% aqui e tido a vitória, mas aqui seria perigoso, porque esse padrão aqui, ó, nós consideramos um padrão de exaustão, tá? Quando dá uma vela fraca, depois é uma vela forte. Por quê? Você lê pela psicologia avançada de vela. Por estar ganhando força, diminuiu ainda mais. E agora ele dá um estouro do nada? Ou seja, está enfraquecendo. É uma exaustão. E aí, ó, subiu, reverteu aqui o mercado, certo? Então, nós vemos que a vela de força, ela entra também muitas vezes como um cenário de exaustão, tá? Aí aqui, ó, por exemplo, deu aqui uma vela, deu aqui a segunda. Aonde que eu poderia operar? Aqui, ó, pegado aqui no 50%, certo? Agora, uma outra forma de se operar a vela de força é o que? É você marcar, tá? Você pode marcar o fechamento dela aqui, ó, você pode marcar o fechamento dessa vela aqui, ó. Aí, veja bem, o preço veio, né, desenvolveu, subiu, voltou, terminou aqui, ó, praticamente dentro, né? Ó, tem o pavio aqui, terminou dentro, então, dessa vela de força, o preço reverte, tá? Como se fosse igual, semelhante à taxa única, taxa dividida, né? Dessa forma, onde forma regiões, tá? Regiões são formadas, então eu posso operar aqui como uma taxa de defesa para o preço, ó, reverter. Reverter que eu digo, na verdade, fazer essa continuidade, né? Reverter dessa vela verde para vermelha, né? Então, beleza. Aí o preço chegou aqui, ó, desenvolveu, impulso, correção, impulso, correção, impulso. Aí ele chegou aqui, ó. Chegou aqui, certo? Olha só a confirmação que eu tenho. Tripla posição, né? Ó, essa vela, essa vela, essa vela dentro aqui do pavio, né? Dentro dessa vela de força, ó. Aqui, ó.
veja, que está o fechamento da vela de força aqui, ou seja, reversão. Tá? Então a vela de força, ou eu posso operar para continuidade do movimento, né? Ou eu posso operar para uma reversão, certo? Aqui, né? Aqui, certo? Então, dessa forma que nós aplicamos a vela de força, tá? Essa aqui talvez vai ser a aula mais curta, tá? Uma das poucas aulas aí bem curtas, porque talvez seja mais fácil, né? Que é a vela de força, né? É a velinha mais fácil que tem, a velinha mais tranquila que tem, tá? É dessa forma que nós operamos ela, sempre analisando a psicologia de vela avançado, tá? Juntamente aí com a lógica do preço, tá? Para que a gente possa ter aí uma assertividade boa, né? Ter aí uma assertividade aí de realmente no mínimo uns 80%. Tá? Ó, vamos identificar aqui mais alguns cenários. Né? Ó. Agora, veja bem, vela de força, né? Beleza. Ah, não chegou nos 50%. Vou pegar? Bom, fica ao seu critério. Só que observe, o preço está aqui travado na região. Então poderia vir aqui o comprador? Poderia, tá? Então igual aqui, ó, vela de força, engolfando aqui, beleza? Mas observe, ó, tá na posição do comprador, que entrou comprador. Então olha só, o preço pode reverter, tá? Então por isso que precisa ter o que? A confluência, tá? A vela de força travada na região, numa região aqui de comprador, ela tende também a reverter, tá? Então toma cuidado. Vela de força, geralmente a gente opera quando ela não trava. Se eu for operar para continuidade, eu vou operar quando ela não travar em uma região. Né? Ou posso fazer dessa forma aqui, ó. Preço veio, deu uma vela de força, certo? Rompeu o nível. Posso operar de duas formas. Ou eu posso operar aqui, ó, esperar o preço tocar aqui, pegar a minha entrada para compra, né? No 50% da vela de força, né? Quase nos 50% aqui, né? Sendo um pouco mais para baixo. Ou posso esperar esse pullback aqui, ó, que aí muitas vezes vai acontecer uma transferência, desinstalação aqui, ó, pullback, para eu entrar aqui comprado, né? Então posso fazer dessa forma também, tá? Bom, agora, ó, terminou aqui a vela de força travada na região, ó, tende a reverter, tá? Tome cuidado, ó. É uma vela de baita força, porém, ó, tá travado na posição do comprador, subiu, certo? Agora aqui, deu uma vela de força de novo, ó, observe, ó, uma vela de força de novo, né? Ó, agora eu gosto de operar quando acontece isso aqui, ó. Quando dá um lote solitário, qualquer coisa eu já pegaria aqui para venda, ou para ser mais conservador, dê um lote solitário, espero dar o preço vir, né, para essa tendência aqui com uma vela de força, e aí eu pego no 50% dela. Aqui ele não subiu, 50% dela seria aqui, ó, junto aqui dessas taxas, né, seria mais bacana, né, se ela tivesse chegado até ali, certo? Aí o preço, ó, desceu. Por quê? Porque eu tinha um espaço para percorrer até aqui, né? Ela não estava travada em um nível, ela não estava travada em uma região, né? Então, nesse cenário, dá para se operar, né? A vela de força. Agora, ó, vela de força travada na região, muitas vezes vem uma vela de reversão fraca. Então, se você pegar no 50%, você ainda vai ter vitória, mas não é aconselhado, tá? O aconselhado é quando o preço vem, né? Mostra uma força, certo? Ó, agora, olha aqui o exemplo que nós temos. Ó. Mostra uma força e não esteja travado na região, né? Olha só o exemplo que nós temos que eu falei aqui agora. Veja bem, olha que bacana que é a psicologia de vela. Ah, William, você falou que quando dá uma vela fraca e depois uma forte, é padrão de exaustão. Por que o preço aqui não reverteu? Essa vela de força, ó, se eu pegasse numa taxa aqui, me daria vitória para compra, continuidade. Agora, por que ele não reverteu aqui? E aqui, ó, deu uma vela fraca, aqui deu uma vela forte e agora ele reverteu. Por quê? Vamos lá. Vamos ler aqui, ó, a psicologia avançada de vela. O preço está aqui, ó, o vendedor estava aqui dominando, o comprador saiu fraco, aí agora o comprador saiu mais forte, ó, tá vendo? Essa aqui foi a primeira vela de compra, essa aqui é a segunda vela de compra, dessa posição, dessa pernadinha aqui, ó. Essa aqui foi uma pernadinha de queda, agora essa aqui é uma pernadinha de alta. Primeira, segunda vela da posição. Ou seja, tem como cansar, acabando de sair do movimento? Né? Você começou a fazer uma caminhada agora. Aí você começou a caminhar bem devagarzinho. Aí você começou a aumentar a sua intensidade. Tem como você já cansar? Não. Você vai ter que caminhar bastante para depois você cansar e vir descansar, né? Assim é o mercado, tá? Agora, nesse cenário aqui, ó,
Olha só. Deu aqui essa vela fraca, deu essa fraca aqui também, fraca, 3 velas fracas. Ou seja, já mostrou que olha, o vendedor tá fraco. Né, ó, dupla posição aqui já. E aí depois, do nada, dá uma vela estourando, né, de força. Então, pera aí, olha só. Uma, duas, três, quarta vela do movimento. Agora aqui uma, duas velas, a segunda vela do movimento. E aí? Qual tem mais probabilidade de fazer uma reversão? A segunda vela já tem possibilidade de fazer uma reversão? Ou a quarta? Porque aí já mostra um cansaço do preço. Né? Não é verdade? Então, nesse cenário é exaustão. Quando ele passa da terceira vela do movimento e é antecedido por uma vela fraca. Tá? Agora aqui, ó, quando a vela está na segunda posição do movimento, mesmo que ela seja antecedida por uma vela fraca, mas por ela estar na segunda vela do movimento, ó, vela de força para continuidade. Tá? Agora aqui, ó, a partir da terceira vela, e ser antecedida, ou seja, antes dela vir uma vela fraca, ela vai proporcionar uma reversão. Tá? Agora veja bem, nós temos vela de força e temos vela gigante. É, ó, isso aqui já é uma velinha meio gigante, certo? Ó, vela gigante. Ó, vela gigante reverte o preço. Vela gigante reverte o preço também. Tá? Então, tem diferença. Ó a diferença dessa vela aqui. Ó, observa. Ó, essa vela e essas duas velas. Olha só. Já é uma vela gigantesca. Né? Olha só. Isso aqui é uma vela de força. Ó, ó. Isso aqui é uma vela de força? Isso aqui para uma vela gigante. A vela gigante reverte o preço. Tá? Muitas vezes é vela de notícia. Né? Agora, isso aqui é vela de força. Certo? Né? Então, nós temos que saber essa diferença. Ó, vela de força engolfando é o que eu mais gosto de operar. Tá? Para que possa realmente aí ter uma boa consistência, uma boa assertividade. Tá? Agora, a gente tem que analisar a vela de força, mas tem que analisar todos os outros fatores também. Tá? Olha só, o tamanho dessa vela. Vela gigante. Isso aqui para mim não é vela de força, isso aqui para mim é vela gigante. Tá? Vela gigante reverte o preço, não adianta. É 90% aí, né? Uma figurinha carimbada. 90% das velas de força reverte o preço. Tá joia? Bom, então, vela de força, basicamente isso aí. Aí eu acho que não tem muito segredo, não tem muito mistério, né? Qualquer dúvida é só me dar um toque. Tamo junto, pessoal. Valeu!